Olá, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a língua de sinais. A língua de sinais é uma língua de modalidade visual e espacial, diferente das línguas que nós usamos, nós ouvintes, que são as línguas de modalidade oral auditiva. Mas elas têm o status de língua. Por quê? Porque elas têm semântica, morfologia, sintaxe, como qualquer outra língua oral. E ela pode ser comparada a qualquer língua oral, porque ela tem o status de língua. Então, ela deve ser chamada de língua e não de linguagem de sinal. Ela é uma língua. Da mesma forma que o Brasil tem a sua língua oral, que é a língua portuguesa, cada país tem também a sua língua oral. Em relação à língua de sinais, a mesma coisa. Como o Brasil tem a sua língua de sinais, a França tem a sua língua de sinais, os Estados Unidos têm a sua língua de sinais. Então, a língua de sinais também não é universal. Ela depende, em cada país, ter a sua língua. Um sinal, ele é feito pela combinação de algumas características, que a gente chama de parâmetros. E se, quando eu estou falando, eu mudo o acento de uma palavra, eu mudo essa palavra, não é? Então, se eu digo para, eu estou me referindo a uma preposição. Se eu digo parar, eu estou me referindo a um estado brasileiro. Na língua de sinais é a mesma coisa. Se eu mudo um parâmetro, eu mudo o sinal. Eu vou falar com vocês sobre cada um dos 5 parâmetros. O primeiro parâmetro é a configuração de mãos, que quer dizer, é a forma que a minha mão fica quando eu faço um sinal. A minha mão vai ter um formato que vai caracterizar aquele sinal. Então, por exemplo, os sinais laranja, desodorante e spray e aprender têm a mesma configuração de mãos. A mão fica aberta e fecha. Ela fica aberta e fecha. Esta é a configuração de mãos dos sinais. Aprender, laranja e desodorante spray. O segundo parâmetro é o que a gente chama de ponto de articulação. É o lugar onde a minha mão fica para eu fazer um sinal. Eu posso fazer os sinais aqui no campo neutro, como posso fazer esse sinal ancorado ao meu corpo, em alguma parte do meu corpo. Então, os sinais brincar, trabalhar e namorar, paquerar, eles são feitos no espaço neutro. Eles não encostam em parte nenhuma do meu corpo. Mas já os sinais esquecer e memorizar, eles têm como ponto de articulação a minha testa. Eu encosto a minha mão na minha testa para eu fazer o sinal. O terceiro parâmetro é o parâmetro de movimento. O sinal pode ter movimento ou não. Todos os sinais que nós fizemos até agora têm movimento, assim como os sinais chorar, conhecer, também têm movimento. Mas os sinais ajoelhar e de pé não têm movimento. O quarto parâmetro é o parâmetro orientação, direcionalidade. Isso quer dizer que eu estou fazendo um sinal e que se eu mudo a direção deste sinal, eu mudo também o sinal. Então, vamos pensar. Subir, descer. Eu fiz o mesmo sinal, só que eu mudei. Aqui eu fazia de baixo para cima, aqui eu faço de cima para baixo. Mudei o sinal. Os sinais ir e vir. Eu mudei a direção da minha mão, eu mudei o sinal. Então, essa também é uma característica do parâmetro orientação, direcionalidade. Também eu posso fazer acender a luz, apagar a luz. Eu mudei a orientação do sinal, eu mudei o sinal. E o quinto sinal, e mais importante, é o sinal que se chama expressão facial ou corporal. Na língua oral, a gente usa o tom de voz para dar uma expressão à frase. Na língua de sinais, não. No língua de sinais, a gente tem a expressão do rosto e do corpo,
que vai nos ajudar a fazer com que esse sinal fique mais claro. Então, eu tenho os sinais alegre e triste. Vocês veem que a minha expressão acompanha o sinal que eu estou fazendo. Eu não posso fazer o sinal de triste assim, ou alegre assim. Não combina o meu rosto com o sinal que eu estou fazendo. A expressão é o grande trunfo da língua de sinais. Porque quando eu estou falando uma frase, eu digo, por exemplo, assim, eu gosto muito de morango. Ou eu digo assim, eu gosto muito de morango? É no tom da minha voz que você sabe se eu estou fazendo uma pergunta ou se eu estou fazendo uma afirmação. Então, fica claro aí essa questão. A expressão facial é extremamente importante. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco essa questão dos 5 parâmetros para se fazer um sinal. E eu vou gravar mais vídeos para vocês, passando vários sinais que estiverem no nosso guia, né? Eu vou gravando esses vídeos. Para eu construir a minha língua de sinais, eu preciso conhecer esses parâmetros para que eu possa fazer o sinal. Depois que eu aprender os sinais, eu vou contextuá-los em frases e depois nós vamos construir textos na língua de sinais. A língua de sinais ela é capaz de tudo isso, né? E a gente vai precisar lembrar-se sempre destes parâmetros. Eu volto a gravar vídeos e mandar para vocês. Um grande abraço, até!